Bom, o nosso trabalho é sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, cultural e econômico que surgiu na Europa entre os séculos XVII e XVIII. Vários temas foram abordados pelos seus pensadores, como o fim do antigo regime, a liberdade política, econômica e individual, a valorização da razão e da ciência. Onde surgiu o Iluminismo? O pensamento iluminista, segundo especialistas no assunto, é fruto da secularização de estruturas tradicionais da sociedade humana, como o Estado, as universidades e a Igreja. O Renascimento trouxe as sementes dessa doutrina com as novas ideias de valorização do homem, da natureza e da razão. Além disso, o Renascimento desenvolveu diversos círculos intelectuais por toda a Europa, que passaram a defender ideias de liberdade econômica e política. A razão passou a sobrepor a fé. Somente por meio da razão só poderia alcançar o conhecimento de todas as coisas e promover o progresso da humanidade. Na França do século XVII, o filósofo René Descartes, 1596-1650, foi o precursor do pensamento iluminista, considerado pai do racionalismo. Valorizou em sua obra a obtenção do conhecimento exclusivamente pela razão, uma vez que a verdade reside nas abstrações da consciência humana. Quais são as principais ideias defendidas pelo Iluminismo? Liberdade de expressão, possibilidade de as pessoas expressarem livremente suas ideias e pensamentos, sem por isso serem censuradas ou personalizadas de outras formas. Empirismo, ideia de que todo conhecimento só pode ser obtido e tomado como verdade a partir do momento que é comprovável na prática, com testes. Justnaturalismo, ideia de que o ser humano possui uma dignidade própria e direitos inerentes à sua condição. São eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Tripartição dos poderes. Um governo justo e equilibrado não concentra todas as suas funções em um só grupo ou pessoa. Portanto, é bom e justo que haja três poderes: o legislativo, criador de leis, e o executivo, administrador da nação, e o judiciário, que julga o descumprimento das leis. Contrato social, ideia de que as sociedades devem estabelecer um acordo entre governante e governados, para que haja um governo legítimo, ou seja, o povo abdica de sua liberdade absoluta para viver em sociedade sob o governo de leis e de um representante. Assim, a soberania do governo reside na vontade do povo, não na do governante. Racionalismo, valorização da razão e crença que ela é a única via de obtenção do conhecimento. Cientificismo, valorização da ciência e de método científico empírico como a via de conhecimento e progresso da humanidade. Livre comércio, não intervenção do Estado na economia, fato que garantiria um maior desenvolvimento econômico. Propriedade privada, direito dos homens de adquirir a posse de bens para usufruírem a seu modo. Igualdade jurídica, abolição dos privilégios de casta ou classe na sociedade. Todos os homens são iguais perante a lei. Liberdade religiosa, a possibilidade de escolher qual religião professar. Liberalismo, doutrina da liberdade individual, social, política e econômica. Quem foram os principais pensadores iluministas? John Locke. De 1632 a 1704, Contrato social e Justnaturalismo. Montesquieu. De 1689 a 1755, Tripartição dos poderes para gerar governabilidade e harmonia entre eles. Voltaire. De 1694 a 1778, Liberdade religiosa e liberdade de expressão. Jean-Jacques Rousseau.
De 1712 a 1778, homem enquanto bom, selvagem e a sociedade enquanto corruptora de sua liberdade. Desse modo, é necessário um contrato social para a formação de uma sociedade igualitária e que se aproxime de um homem em seu estado de natureza. Denis Diderot. De 1713 a 1784, reunião dos diversos pensadores e conhecimentos iluministas, sintetizados em uma obra com 35 volumes. Adam Smith. De 1723 a 1790, defensor do livre mercado, da autorregulação e da divisão do trabalho para gerar maior lucro. O João vai falar um pouco das características do iluminismo. Quais são as principais características do Iluminismo? O Iluminismo deixou grandes marcas na história da humanidade. Suas principais características foram: a razão é considerada o fator primordial e legítimo para alcançar a verdade e o conhecimento. O avanço da ciência é a crença de que ela é o único meio para o conhecimento. Repúdio às crenças religiosas, entre outras. Movimentos que o Iluminismo influenciou. Características e consequências do Iluminismo. Vários movimentos revolucionários que marcam a história buscaram seus ideais nos autores das luzes. A Revolução e a Independência da América, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, a Inconfidência Mineira e a Independência do Brasil são exemplos. Os ideais iluministas predominavam nos círculos acadêmicos europeus e além disso, eram transmitidos por meio de panfletos com resumos de suas ideias, tiveram assim um grande alcance de influência ao redor do mundo. O Iluminismo influenciou o Brasil. As ideias iluministas chegaram ao Brasil e duas foram as vias de acesso às ideias no país: a elite intelectual brasileira, que estudou nas universidades europeias, e os panfletos de divulgação do Iluminismo. Os intelectuais difundiam as novas doutrinas no território e influenciavam na criação de grupos de debate sobre as novas ideias. Um importante movimento nacional que foi diretamente influenciado pelas ideias iluministas foi a independência do Brasil. Os panfletos eram pequenos resumos dos pensadores iluministas, de suas ideias e obras. Eram feitos em ordem a fazer as teorias circularem e ser lidos em voz alta para uma grande plateia. Outro ponto importante da influência do que foi o iluminismo no Brasil é o período do governo do primeiro-ministro português Marquês de Pombal, governante famoso por defender as ideias e adaptar a monarquia portuguesa para recebê-las. Assim, as principais ideias que influenciaram o Brasil foram fim do colonialismo, fim do absolutismo, a substituição da monarquia da república, entre algumas outras. Receba! Receba! Que é o cara da luva de predeiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! Aqui é do Brasil, ó. Sempre, se ligue, viu? Tenha fé em Deus, parceiro.